E agora vocês já tiveram acesso, eu acho, ao projeto, né? Não tem muito mais o que dizer, né? Apenas lembrá-los. Mesmo é do espírito. Qual é o espírito, né? O espírito é de nós estarmos integrados a isso, né? Gostarmos do marxismo e procurarmos divulgá-lo, estudá-lo e divulgá-lo. Isso é o espírito desse grupo, né? Um espírito de compromisso com a teoria, né? Não é um espírito de compromisso comigo nem com a instituição, é com a teoria. Né? Então, quem gostar, quem se interessar, quem tiver compromisso com a teoria, eu acho que é o que deve levar em consideração para fazer parte disso aqui. Por quê? Porque é um estudo, né? Um estudo e uma divulgação, né? Ou, se queira, uma publicização da teoria, né? Uma discussão sobre a teoria, uma coisa aberta, não é dogmático, não é arbitrário, é uma coisa onde todas as pessoas têm voz e têm vez, né? Todos estamos no mesmo pé de igualdade, temos nossos limites, as nossas capacidades, e, portanto, ninguém está em um nível superior a outro aqui, né? É um projeto que eu aposto nele pela qualidade do projeto, pela qualidade dos membros do projeto, basicamente pela importância que as teorias marxiana e marxistas têm no mundo atual, pelo apelo que essa teoria, então, pela demanda dessa teoria, uma demanda urgente dessa teoria, né? Tanto em nível acadêmico, dado aí os vários retrocessos pelos quais passa a universidade no momento, retrocessos de ordem neoliberal, em especial no Brasil. Nós precisamos, então, nos unir quanto a isso. A filosofia, por exemplo, tem sido muito agredida nesse sentido, as ciências humanas têm sido muito agredidas, né? Relevadas a segundo plano, são quase que irrelevantes, né? Perante esse governo negacionista, né? Nazifascista, certo? Desse ultraliberal, né? Autoritário. Tá? Então, os temas que nós apresentamos para cá são temas teóricos, mas com a vinculação à realidade, é uma vinculação que é própria da teoria. A teoria marxista, a teoria marxiana, ela não pode se fazer apenas como teoria, ela só se faz enquanto relação com a prática. Não há um marxismo, há marxismos. Esse termo ele começa a partir da Segunda Internacional, quando há algumas discussões do marxismo, e aí aparecem grupos que são chamados revisionistas, e então há uma certa divisão na compreensão das interpretações do marxismo. E isso aparece unicamente, né, em um sentido único. Mas há marxismos, não só autores que divergem, né, no pensamento, que têm perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes, olhares diferentes, leituras diferentes, posições diferentes em relação à teoria de Marx, teoria Marx-Engelsiana ou a teoria marxiana, mas também porque em determinados lugares geográficos, em determinados locais, espaços, e em determinadas épocas diferentes, históricas diferentes, o marxismo ele é elaborado de uma forma e em outro momento de outra forma. Por exemplo, nós temos um marxismo gramsciano, que é um marxismo muito ligado à Itália, na época dele, da situação dele. Nós temos um marxismo de Mariátegui, que é um marxismo aqui muito próprio da América Latina. Temos hoje marxismos, né? Por exemplo, na Alemanha, como escolas chamadas
uma nova leitura de Marx, enfim, né, vários marxismos há, que nós poderíamos enumerá-los aqui, outros que estão em crises, que se já ficaram para trás, outros que deixaram de ser marxismo, né, ou marxistas, por exemplo, o euromarxismo ou o austromarxismo, né, são marxismos já, vamos dizer assim, ultrapassados, etc. Então, e há muitas discussões se isso é marxismo ou se não é marxismo. A escola de Frankfurt é marxista ou não? Né? Isso é uma questão, por exemplo. Então, no marxismo há várias discussões. Né? O que é bom para a teoria? Isso mostra que a teoria é rica, há uma vivacidade. Quando a teoria ela é contradita, há um contraditório, há contradições, há discussões, há limitações, isso implica a elaboração rigorosa da teoria, o que leva às discussões de fundamento, às discussões de base. Isso é o que faz uma teoria ser científica. Inclusive, né, desde Popper, eu não estou querendo aqui dizer que Popper é um autor para demarcar se o marxismo é ciência ou não, inclusive para ele o marxismo não é ciência, mas, a meu ver, essa maneira a crítica popperiana não alcança em absoluto o marxismo, né? Não é uma coisa para agora, mas a partir do Popper, muito o que se pretende na ciência é que a ciência ela esteja aberta a críticas, esteja aberta a refutações, né? Claro, nós fazemos ciência, não dogmatismo. Nós fazemos ciência, não religião. Religião é que tem uma coisa definida, dogmática, resolvida. Ciência não. Ciência é questionamento, é crítica, é autocrítica, é atualização, é renovação, é criação, é autocriação. Né? É nesse sentido que nós vemos e entendemos o marxismo. Né? Nós entendemos o marxismo, primeiramente, a partir de uma leitura de fundamento, que é a leitura das teses do marxismo clássico, de Marx e de Engels, em especial do próprio Marx. Né? Eu acho que o Engels também já teria algumas observações que precisariam ser feitas em relação à leitura, à compreensão que o Engels tem do próprio Marx. Né? Eu acho que não é a mesma coisa. Para uns, sim, para mim, particularmente, não. Né? Mas, então, o que é mais interessante, ao meu ver, é que é isso. Para Marx, o que importa é a ciência acompanhar o objeto no seu desenvolvimento histórico, no seu movimento histórico. Né? E aí eu cito já o Marx, na Ideologia Alemã, quando ele diz: a filosofia independente perde, com a exposição da realidade, o meio em que pode existir. Essas abstrações não têm em si, separadas da história real, nenhum valor. A dificuldade começa, ao contrário, ali onde se aborda a consideração e o ordenamento do material, seja de uma época passada ou do presente, onde se principia a exposição real das coisas. Então, o marxismo é uma teoria que parte da observação empírica e se aproxima do objeto através de investigação, de prescrição, do acompanhamento do movimento histórico do objeto. Então, é isso que faz o marxismo ser um pensamento vivo, um pensamento atual. A teoria marxista, com esse seu método de aproximação, sucessivas aproximações do objeto, ela, então, apresenta as condições de construção categorial, de um cabedal conceitual, que chega a dar conta daquilo que é o objeto do Marx, que é a sociedade burguesa. Lógico que a sociedade burguesa, a sociedade civil burguesa, para ser mais preciso, do seu tempo. Contudo, os elementos que são decisivos, que marcam a forma ou a sociabilidade burguesa ali no século XIX, no final do século XIX, que é o tempo onde Marx, de fato, expõe definitivamente
o resultado das suas pesquisas, quando publica em 1867 o livro primeiro, e, aliás, o único que ele publica, de O Capital, que é a sua obra maior, né? Resultado de uma pesquisa, acho que 30 anos, né? Porque ele começa em 1843, quando em Kreuznach ele escreve o que depois fica publicado em 1927 pela primeira vez e conhecido como Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Aqueles manuscritos de Kreuznach, ali é onde o Marx começa a construir a sua teoria. Antes daquilo ali, não há teoria marxiana, né? Alguns falam por exemplo, na monografia de final de curso, né, na tese de final de curso, em que ele se doutora em filosofia, ou doutorar-se em filosofia significa, ou significava naquela época, deveria significar hoje a mesma coisa, penso eu, mas naquela época significava o sujeito que terminava um estudo superior, uma graduação em universidade. Então, ele terminou uma graduação em filosofia, foi sagrado doutor em filosofia, né? E garanto a vocês que ele não fez nenhum outro curso depois disso para postar, né, o título de doutor como se exige hoje academicamente, o que me parece mais uma fragilidade do que se chama academia do que mesmo uma melhora. Pesquisas, sim, deveriam haver naturalmente, mas o curso seria mesmo o curso de graduação. As pesquisas, né, viriam, e poderia até haver uma certa orientação metodológica, etc., uma certa gradação. Mas isso aí é uma divagação, né, uma elucubração totalmente dispensável para o momento. O que eu quero dizer é que aquela dissertação que o Marx escreve, intitulada A Diferença da Filosofia da Natureza entre Demócrito e Epicuro, em absoluto tem nada a ver com a teoria marxiana. Aqui não tem nada a ver com a teoria de Marx, com a teoria que o Marx vem a construir posteriormente. Não tem nada a ver, absolutamente. Alguns querem relacionar os estudos que ele faz lá na universidade com a sua teoria. Claro que há, né? Os estudos do Marx não terminaram quando ele terminou a universidade, pelo contrário, né? Em Kreuznach mesmo, né? Ele, em 43, quando ele deixa o jornal, a Gazeta Renana, da qual ele foi editor-chefe por algum tempo, né? ele vai fazer leituras, né, complexas, completas, por exemplo, de toda a obra da filosofia política, né? Aí tendo Maquiavel como objeto, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, enfim, todos esses autores da tradição filosófica política, Marx os lê. E termina ele por dizer que resolve as dúvidas que o assediavam acerca de questões materiais, que o fizeram afastar-se do jornal e voltar-se para o gabinete de estudos, a partir do que ele diz ser uma revisão crítica da filosofia do direito de Hegel. Isso ele vai tornar explícito no notável, ou no excelente prefácio, né, da notável obra de 1859, 1858, 1859, para a crítica da economia política, que é o primeiro texto mesmo, assim, oficial, que o Marx dedica ao Capital. E depois daí, ele passa mais algum tempo estudando, vê que ainda precisa de mais estudos, né? E ele havia escrito alguns esboços conhecidos por nós como os Grones, publicados aqui no Brasil pela Boitempo, tá? Então, nós temos isso
muito bem documentado aqui do Brasil, pela publicação da Boitempos, os Grunds, chamados Grunds, e de 57, 58, mas, e aí ele publica, como eu disse, em 58, 59, o livro Para a Crítica da Economia Política, que é o primeiro livro que o Marx trata diretamente do capital. Claro que anteriormente ele já havia escrito trabalhos importantes, como Trabalho Assalariado e Capital, que é um texto muito bom, muito já aproximado da teoria da exploração que o Marx constrói em O Capital, mas o texto definitivo ainda sofrerá, ainda precisará de mais estudos, e esses estudos, então, também estão compilados em outro grupo de extensos manuscritos, que são dos anos de 1862, 1863. Para apenas em 1867, o Marx definitivamente vir a publicar o livro 1 do Capital. Tá certo? Então, retomando, filosofia e especialmente marxismo se faz assim, como você discute um tema, leva esse tema adiante e depois volta. Não necessariamente se faz o discurso marxiano, ao contrário de se compartimentar o discurso, de se compartimentar a exposição, ao contrário, a exposição ela deve abarcar um conjunto, uma totalidade, e uma totalidade que vai cada vez mais expondo a realidade no que ela tem de mais decisivo, no que ela tem de mais, vamos dizer, a palavra é essa mesma, de mais decisivo no que tange a complexificação, a complexidade histórica daquela realidade. Então, às vezes se avança na teoria e às vezes se retrocede a ela, nela, teoria mesma, para reafirmar o que já se havia dito e que foi desenvolvido, mas se volta para se ter cada vez mais perto de si, cada vez compreendido mais aprofundadamente o objeto. Esse recurso metodológico que se observa na construção teórica do Marx é recorrente, e isso é clássico nos estudos filosóficos elaborados, mais, diria, melhor construídos, mais refinados, e está dentro da tradição da filosofia clássica, em especial aqui da filosofia clássica alemã. Se tem isso também em Hegel, por exemplo. Mas Marx é um autor, por excelência, que costuma fazer esse movimento, essa articulação conceitual, categorial no seu discurso, e isso para dar mais substancialidade, para que o discurso se torne cada vez mais forte, mais rigoroso, mais preciso, mais bem fundamentado. Então, eu dizia que até 42 não havia nada de teoria de Marx. Marx não construiu nada de teoria própria, pessoal. Não, o Marx ele era um democrata radical, em uma Alemanha atrasada, anacrônica politicamente, em relação à França e Inglaterra, e isso já é reconhecido desde Hegel. Portanto, o Marx foi, inclusive, quando saiu da universidade, trabalhar no jornal chamado A Gazeta Renana. E nesse jornal há vários escritos que são hoje também publicados, e temos aqui no Brasil as traduções desses escritos jornalísticos de 42, onde, na época em que o Marx foi o seu relator-chefe, Marx tinha aí uns 24 anos, por aí, mais ou menos isso, Mas ali não tem nada de teoria, repito.
novamente, insisto, não tem nada de teoria marxiana. A teoria marxiana começa, né, e nós pretendemos dar um mini curso sobre isso, está na nossa programação, que eu chamo de aqui de publicização, né, de construção e publicização da teoria do Marx, né, um mini curso que está programado para setembro, para o dia 8 e 15 de setembro, um mini curso intitulado Construção e Publicização da Teoria Social de Marx, a partir da revista Anais Franco-Alemães, que é uma revista que Marx publica juntamente com Arnold Rudd, que era um amigo dele, companheiro dele, que o convida, né? Ele, à época, convida lá da Alemanha para ir lá para Paris, né? Que é o centro do mundo, a efervescência do mundo cultural, político à época, e chama Marx, vai para lá. Inclusive, essa saída do Marx da Alemanha, que era um país atrasado, né? Um país anacrônico, atrasado em relação, como eu já disse, em relação aos seus vizinhos europeus, em relação à França e à Inglaterra, né? Então, o Marx é convidado para ir para lá, e a teoria marxiana, ela sofre muita influência desse período que ele passa na França, né? Porque ele consegue ver as coisas agora de fora da Alemanha, né? Da Alemanha, que é um país atrasado, que ele termina por chamar de, em alguns textos, repete essa expressão algumas vezes, por exemplo, na ideologia alemã, ele chama a miséria alemã, né? Depois a gente vai até saber o que é isso, não há necessidade de desenvolver isso agora, né? Chama lá, vou dar também um mini curso, né, que está programado sobre a ideologia alemã, né? Darei um mini curso ainda sobre as teses sobre Feuerbach, né, que está programado para outubro, dia 6 e 13 de outubro, e um mini curso sobre a ideologia alemã, aí nós veremos melhor essa coisa, o que é essa miséria alemã, que o Marx faz referência desde o seu artigo lá de 1844, e isso ele repete, essa coisa dessa miséria alemã, novamente na ideologia alemã, um mini curso que está programado para que eu venha ministrá-lo em novembro, nos dias 3 e 11 de novembro. Pois bem, então é por aí, né? E o Marx, ao começar a sua teoria assim, né, com a publicização, a publicação de 2 artigos, né, que ele faz na revista que ele publica juntamente com Arnold Rudd, intitulada Anais Franco-Alemães, ali é o início da construção teórica e a publicização da teoria do Marx. A partir dali é uma teoria nova, uma teoria original, uma teoria marxiana, né? E uma teoria que já começa nos manuscritos de Kreuznach, né? Que lá ali não é preparado para publicar, repito, foi publicado apenas pela primeira vez em 1927, mas aquilo não estava preparado para publicar, e hoje se estuda, né, a tese sobre isso, né, inclusive, um livro foi composto em livro intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Né? É um estudo que o Marx faz para e passo alguns capítulos da obra de Hegel, publicada em 1821, em Berlim, Princípios da Filosofia do Direito. E assim, a teoria do Marx, né, vem, como eu disse, desde ali de 43 até culminar, vem se elaborando enquanto pesquisa, enquanto programa, e vem expondo os passos da construção dessa teoria e da efetivação do seu programa teórico, né, desde 44, e culmina, essas pesquisas do Marx culminam com a sua publicação do Capital, do livro 1, em 1867, que o projeto do Capital do Marx são 3 livros, né? Então, ler o Capital não é ler o livro 1. Ler o Capital é ler os 3 livros, né, que compõem o conjunto da obra.
É tanto que ele publica o livro 1 muito por insistência do Engels. Ele disse, não, eu não posso publicar o meu livro, porque o meu livro é um todo artístico, dizia ele. Né? Ele dizia, meu livro é uma peça, é um todo estético, é um todo artístico, e eu só posso publicá-lo por completo. Não posso publicá-lo em separado, esfacelado, porque isso vai tirar a completude da obra. Mas terminou por aceder, né, às solicitações do seu querido amigo Engels, né, e publicou o livro 1 e depois terminou por não publicar mais, escreveu outros artigos, inclusive textos também econômicos, muito bons, né, muitos bons, os últimos escritos econômicos do Marx, um texto sobre Adolf Wagner, excelente, excelente o texto, muito bom o texto, né? Deve ser lido, mas a obra mesmo a ser lida é o Capital, né? É o Capital, que é a obra máxima do Marx. Contudo, né, eu quero crer que não se entende bem o Capital se não se entender, por exemplo, a ideologia alemã. Quem não der conta da ideologia alemã, a meu ver, não dará conta de uma boa leitura do Capital. O Capital exige. Né? Por quê? Porque todos aqueles conceitos que estão no Capital e que o Marx é tão familiarizado com eles, eles já os vêm trabalhando, os vêm construindo desde 43, 44, né? Para depois terminar por expô-los dessa obra de 67, certo? Então, é muito importante. E não há, né? Não há, como o Althusser, de forma equivocada, pensa, um corte epistemológico da obra marxiana entre uma suposta, um suposto pensamento de juventude diferente de um pensamento de maturidade. Não há isso na obra do Marx. Há uma continuidade nesses estudos. Repito, o método marxiano é um método de aproximação sucessivas do objeto. Ele vai trazendo o objeto cada vez mais para perto da consciência, da intelectualidade, né? Para tornar o pensamento cada vez mais concreto. Né? O pensamento concreto é aquele pensamento que parte do empírico, da observação empírica, do concreto, porque as categorias em Marx, elas são, antes de mais nada, formas do ser, elementos da realidade, que são transpostos para o intelecto a partir da pesquisa desse objeto. E esse objeto, o Marx não toma de uma forma pronta, acabada, mas ele sabe que o objeto, ele é um objeto que está em constante movimento, em uma transitoriedade histórica e que precisa ser acompanhado nessa transitoriedade histórica. É certo, portanto, que atualmente o capitalismo, né, o capital hoje, ele tem sofre várias transformações. Então, nós precisamos aprender o capitalismo no que ele é hoje. E aí está a dificuldade, como eu acabei de ler a citação da ideologia alemã. A dificuldade está em se apreender o objeto daquilo que ele é determinado na sua própria realidade, em como ele se determina, e o objeto se determina em si. A determinação ela é sempre interna ao objeto. Né? A determinação, a negação, ela é sempre interna ao objeto. É aquilo que diz o que é o objeto, diz a partir dele, mas aquilo precisa ser transposto para a intelectualidade, para a mente, para o cérebro, e se dando conta que o objeto não é, como muitos queriam no século XVIII, por exemplo, o fato. Né? Marx parte de fatos, da observação. Contudo, ele sabe que o fato é o real interpretado. E por que o fato é o real interpretado? Porque o objeto, o fato, ele é eivado de múltiplas determinações, de múltiplas mediações, que precisam ser apreendidas para ter esse objeto em uma totalidade. Não adianta se esfacelar a realidade, se discutir a realidade em um ponto, né, como faz, por exemplo, a sociologia, ela costuma fazer isso, né? Ela isola um objeto em um ponto ali, por exemplo, né?
os feirantes da Cobal. Aí trabalha com os feirantes da Cobal, a vida dos trabalhadores feirantes da Cobal, mas esquece-se das mediações que envolvem aquela forma de trabalho lá dos feirantes da Cobal. E fica com aquilo como se aquilo fosse algo universal. Não é. Não é. Ali está ainda em um nível de elaboração abstrato. E o que o Marx quer é um nível de elaboração concreto, inseridos em um contexto, usando uma palavra fraca, eu acho fraco para Marx, essa palavra, mas inseridos em uma totalidade, né? Uma totalidade, em uma miríade, né? É um todo, uma totalidade eivada de múltiplas diversidades, né? De determinações diversas. Bom, eu fiz essa primeira brevíssima introdução sobre o que é o pensamento marxiano, né? Apenas para nós tomarmos o gostinho de o quanto essa teoria é gostosa de se trabalhar, é bom para o intelecto, né? É um exercício intelectual importante, um exercício de abstração, de filosofia importante, é bom para o cérebro, fortalece a consciência, a visão crítica do mundo, né? As pessoas precisam estar fortes, precisam estar preparadas para enfrentar um mundo difícil no qual nós estamos e vivemos, passando. Eu vivi uma vida muito difícil, muito difícil. O meu mundo foi muito difícil, muito difícil. Esse mundo do capital é um mundo muito árduo, né? Um mundo de ignorância, um mundo de falta de educação, um mundo de falta de comprometimento, de reconhecimento entre as pessoas, um mundo de falta de respeito, um mundo de falta de cultura, né? Então, isso machuca muito as pessoas, né? E eu enfrentei e enfrento esse mundo, né? Com o mesmo vigor da mocidade, né? Embora já esteja aí com uma certa idade, por assim dizer, né? Mas eu sempre enfrento o mundo com a mesma pujança, a mesma força que eu enfrentei desde jovem. Bom, então o básico seria esse cronograma de atividades, que vocês vão tê-lo, né? E eu diria o quê? Diria que as aulas desculpem, que a atividade do nosso curso começa já no dia 14 de julho, né, onde nós teremos aí uma apresentação, agora uma apresentação bem mais técnica do que seja o projeto, lá no dia 14, uma apresentação da equipe de membros vinculados e membros voluntários aos demais participantes.